Nós temos, desde a semana passada, buscado um tempo de reflexão nas Escrituras Sagradas, baseados em Efésios, capítulos número 1, 2, e acredito que chegamos próximo ao capítulo 3 também. E ontem, tanto pela manhã quanto à noite, nós compartilhamos com a igreja verdades muito simples, que o Evangelho é simples, viu, gente? Vida cristã é simples. Esse negócio de grandes revelações, de mistérios, disso e daquilo, não tem base bíblica. O Espírito Santo nos revela a palavra de maneira simples. Deus, Ele nos trata de maneira amorosa, cuidadosa, transparente. Jesus foi muito claro em dizer: eu não vou esconder nada de vocês, eu não vou nem chamar vocês de servos, porque o servo não sabe o que o amigo faz. Eu vou chamar vocês de amigos, porque o amigo sabe tudo do outro. Então, não tem dificuldade em vivermos a vida cristã. A vida cristã é uma decisão de viver em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Então, quando eu falo que a palavra de Deus é simples, eu não estou aqui descaracterizando, menosprezando que existem coisas que ainda serão reveladas. Por exemplo, em Apocalipse, obviamente, é um livro de uma profecia, com certeza, que vai se desenrolar ao longo da história. Então ela, creio eu, será revelada, esta profecia de Apocalipse, gradualmente. Mas na vida cristã, no nosso dia a dia aqui, gente, já está tudo revelado, já está tudo explícito, já está tudo claro. Então Efésios diz que Ele, Jesus, nos libertou do pecado, que Ele, Jesus, nos fez novas criaturas, que Ele, Jesus, conquistou uma nova vida para você e para mim, que Ele venceu principados, potestades e a todos os nossos inimigos, que Ele foi ressuscitado e nós fomos ressuscitados com Ele estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Enfim, essas verdades que, quando você e eu experimentamos o novo nascimento pregado, vamos dizer, dia após dia, ano após ano, na nossa comunidade, para que você e eu possamos realmente desfrutar, viver de algo maravilhoso, na simplicidade do Evangelho, vivendo o melhor de Deus, a sua boa, agradável e perfeita vontade. E o apóstolo Paulo, falando isso aos irmãos que estão em Éfeso, como eu disse isso, eu já repeti, vou falar domingo pela manhã e à noite nas ministrações, ele fala de um novo modelo, um novo proceder de vida. Esse novo proceder de vida, ele deve ser algo que você e eu venhamos a desenvolver na nossa nova vida. Quem tem novo espírito, novo coração, quem ganhou uma nova mente, quem teve a sua mente transformada, renovada pelo poder da palavra de Deus, quem experimenta a morte e a crucificação do seu velho homem, o despojar da natureza carnal, o despojar da natureza pecaminosa, vai viver uma nova vida. Viver uma nova vida não é você viver com uma nova religião, não é você viver com regras, doutrinas e preceitos humanos. Ao contrário, Paulo fala claramente, tanto em Colossenses como aqui em Efésios e quase todas as suas cartas, essas coisas relacionadas com pode, não pode, toca, não toca, olha, não olha, experimenta, não experimenta, prova, não prova. Isso tudo é legalismo, isso tudo é coisa de gente, de instituição humana, gente que não entendeu nada do Evangelho, da graça libertadora, salvadora, transformadora e, acima de tudo, uma vida cristã prazerosa. Porque se você ler a Bíblia, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo que Jesus, apesar do seu sofrimento, ele visualizava, ele desfrutava pela fé de uma alegria que o fez suportar inclusive a cruz, a alegria que lhe estava proposta, a alegria de ter muitos irmãos, de ter gerado e de gerar muitos filhos para o Pai, a alegria de saber que nele nós seríamos mais do que vencedores em todas as coisas, a alegria de saber e conhecer que através do seu sacrifício, sua morte, ressurreição e exaltação, ele nos compraria para o Pai, ele nos colocaria nas mãos do Pai
e nada poderia nos tirar de lá. A alegria de saber que, estando nele, em Cristo Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, tudo isto em meio a grande sofrimento, a grandes tribulações, provações. E todos os discípulos e apóstolos, se você for ler as Escrituras, o próprio João Batista, primo de Jesus, que antecedeu a Jesus, que pré-anunciou a sua vinda, ele teve a sua cabeça decepada. Então a gente vê que no cristianismo não é o fato de você viver uma vida tranquila, de bênçãos e de promessas de prosperidade que faz a alegria, que te dá prazer. O cristianismo, ele nos leva a uma condição, a um estado de alegria e de prazer, porque nós desfrutamos da vida ressurreta do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, porque nós usufruímos do Espírito Santo que habita em nós e produz o seu fruto, e o fruto do Espírito, nele está incluído a alegria, a paz, o amor, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fé, o domínio próprio. Todas estas coisas estão frutificando na vida daqueles que foram selados com o Espírito Santo no homem interior. E então, diante de todas estas verdades, a nova vida, a nova maneira de viver nos leva a um novo proceder. Este procedimento do cristão, como eu disse, é fruto da sua nova natureza. A natureza de Cristo, a natureza do Filho de Deus, a natureza do próprio Espírito, que é santo. Se o Espírito é santo, ele produz santidade. Então Paulo diz assim no capítulo 4 de Efésios: eu rogo a vocês, eu peço, eu clamo, eu suplico a vocês, eu que sou prisioneiro no Senhor, que vocês andar é um processo contínuo, é algo evolutivo, é algo dinâmico. Eu peço que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vocês devem andar desta forma, vocês devem andar com toda a humildade e mansidão. Aliás, é legal a gente lembrar que todas as pessoas, todos nós, filhos de Deus, podemos aprender a ser mansos. Olha só que legal. Aprendei de mim, disse Jesus. Vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, eu vou aliviar vocês. Então, falei bastante sobre isso ontem à noite. A vida cristã, ela é leve, ela é de alívio. O fato de enfrentarmos provações, tribulações, tentações, perseguições, o fato de nós enfrentarmos as dificuldades, as aflições deste mundo, não nos traz peso cristão. Não, meu irmão. Não. O peso é das circunstâncias, das situações deste mundo. Mas a vida, a existência cristã, ela é leve. Quem é cristão anda de forma leve. Que vocês andem de maneira digna, com toda a humildade e mansidão. Então, como eu disse, a gente aprende a ser manso, até porque, como eu disse, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, nós podemos aprender, desenvolver isto, despojando-nos de tudo aquilo que não é humilde e manso, tudo aquilo que é arrogância, prepotência, soberba, orgulho, tudo aquilo que é de ira, de violência. Nós devemos despojar, porque nós devemos ser humildes e mansos, até porque isto também é fruto do Espírito. Com toda longanimidade, ou com toda benignidade, com toda bondade, suportando-vos uns aos outros neste relacionamento de Cristo, em Cristo e no corpo de Cristo, nós suportamos uns aos outros, disse o apóstolo Paulo, em amor. Este é o ensinamento. A live desta manhã está falando nova vida, novo proceder. Se você tem uma nova vida, testemunhe pelo seu procedimento, pela sua maneira digna de viver, como você anda, não como você fala. Ah, eu sou cristão. Então você vai mostrar e provar pelas suas obras, as boas que Deus preparou para que nelas andássemos, é o que diz a Bíblia. Esforçando-vos, porque unidade, gente, não é uma coisa de palavra.
Unidade gera desgaste, começa na nossa unidade com o Pai, na nossa unidade e intimidade com o nosso Pai Celestial, na nossa unidade e intimidade com o cônjuge. A gente sabe, nós que somos casados, o quanto isto é trabalhoso, o quanto algo que você tem que estar atento, manter a unidade conjugal, manter a intimidade com o pai, manter a intimidade com o cônjuge, manter a intimidade com os filhos, com os pais, este laço familiar, esta estrutura institucional divina que Deus criou. Você tem que esforçar-se, esforçando-vos diligentemente por preservar. Preservar você só preserva aquilo que já existe. Essa unidade ela foi feita em Cristo. A unidade do corpo de Cristo, a unidade do seu casamento, por exemplo, ela é estabelecida em Cristo. A palavra de Deus é que diz que deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Esta unidade do casamento, onde Deus é testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, ela é uma unidade estabelecida na aliança em que o Senhor é que estabelece. O Senhor é o terceiro elo, o terceiro cordão, um cordão de 3 dobras. Então é o marido, a esposa e o Senhor, é Ele que sustenta, é Ele que alicerça, é Ele que fundamenta, é Ele que faz com que você esteja firmado nesta unidade. Então você tem que se esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque os nossos relacionamentos devem ser relacionamentos de paz. Aliás, reforçando mais uma vez aqui, vou falar isso talvez este ano todo com você, se Deus permitir, porque eu tenho descoberto a cada dia que nós, os cristãos, principalmente os que querem se dizer mais espirituais, nos esquecemos que você e eu somos espírito, alma e corpo. A gente tem que tratar das 3 áreas da nossa vida. Nós temos que tratar da nossa mente. Quem não trata da cabeça, quem não trata da mente, perde muito, meu irmão. Porque eu já disse e vou repetir, a mente mente. O diabo lança dardos inflamados do maligno. Ele, o Satanás, ele lança setas inflamadas do maligno para nos perturbar, para tirar a nossa paz. Portanto, repito, insisto e quero dizer-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Todo pensamento que vier à sua mente, que tenta tirar a sua paz, você deve rejeitar. Vou repetir. Todo pensamento de ansiedade, angústia, tristeza, amargura, ódio, ressentimento, ira, todo pensamento de fracasso, de derrota, pensamento de suicídio, pensamento de vingança, todo pensamento que vier à sua mente, que tirar a sua paz, você deve rejeitar, porque ele não é o pensamento que Deus tem para você, porque o pensamento que Deus tem para você é pensamentos de paz, pensamentos de dar a você e a mim a paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz que é fruto da essência do Espírito Santo. Então, ao dizer, vocês devem preservar, se esforçar para manter o vínculo da unidade na paz. Este vínculo do Espírito, ele deve ser firmado na paz. Esta unidade do Espírito deve ser costurada, deve ser alinhada, deve ser vinculada, atrelada pela paz. Não adianta ter unidade no conflito, na discórdia. Isso não é unidade. Porque há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Ele, este Pai amoroso, age por meio de todos e Ele está em todos. E então depois, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 4, no versículo de número 11, ele diz que Deus ofereceu a nós os ministérios. E estes ministérios, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, estes 5 ministérios que atuam dentro do corpo de Cristo, na igreja, no versículo 12 de Efésios 4, ele fala, olha, estes ministérios, veja irmãos, que coisa interessante,
Olha só como é que a gente inverte as coisas. Por isso que às vezes as pessoas ficam um pouco chateadas comigo, principalmente alguns líderes. Olha que engraçado. As pessoas agora, elas são destacadas, elas são louvadas, elas são reconhecidas pelo ministério que tem. Aí as pessoas ficam assim, ele é pastor, ele é apóstolo, ele é profeta, ele é mestre. Então, aquilo, ele é evangelista, aquilo dá um status para a pessoa. Olha, irmãos, olha o que a Bíblia diz, é por isso que eu falo que a palavra de Deus é simples. Os ministérios, eles não levam, eles não são atribuídos aos ministérios nenhum destaque, porque os ministérios, a própria palavra já diz, ministério é serviço. Os ministros são servos. Olha que interessante. Os ministros querem ser servidos. Eles vão lá no Velho Testamento, pega toda aquela confusão da velha aliança e traz para cá. No Novo Testamento, na nova aliança, os ministros são servos. Quem ministra, serve. O destaque, leia a Bíblia, por gentileza, no versículo 12, olha só, os ministérios são dados, os serviçais, vou colocar desta forma, nós, pastores, por exemplo, somos servos do rebanho, servos das ovelhas. Olha só a inversão. Hoje os pastores querem ser servidos pelas ovelhas. Não, nós, os pastores, somos servos do rebanho. Ele deu os ministérios, versículo 12, com vistas, com o propósito, ao aperfeiçoamento dos santos. O destaque, o benefício, o bônus é para os santos, o ônus é para os ministros, para os servos. Os ministros, os servos, vão trabalhar com o propósito, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos nós, do corpo de Cristo, estamos sendo chamados para viver de maneira digna da nossa vocação. Agora, como filhos de Deus, nós vamos viver para a edificação do corpo de Cristo, com o propósito, este corpo edificado. Então vamos lá, olha a sequência. Os ministros, os ministérios são dados para aperfeiçoamento dos santos, os santos são aperfeiçoados para a edificação do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é edificado, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Crescer, evoluir, mudar nossas características, mudar a nossa personalidade, mudar o nosso jeito de ser, de pensar, de existir, de andar. É isso que a Bíblia está falando. Para você e eu crescermos, estatura da plenitude. Plenitude é pleno. Deus nos dá e dá à igreja os ministérios para que estes sirvam aos santos, para que os santos juntos sirvam ao corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo cresça, seja edificado crescendo, até que todos nós sejamos vinculados, unidos numa mesma fé, no conhecimento do Filho de Deus, com o propósito de nós crescermos, de nós nos tornarmos maduros e irmos à estatura, à maturidade da plenitude, da plena existência de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, criancinhas,
vem uma profecia, vem outra profecia, vem uma doutrina, vem outra doutrina, vem um ensino, vem outro ensino. Meu irmão, não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, o corpo de Cristo, nós, você e eu, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cada um é um membro, cada membro tem um dom, cada membro tem a graça que recebeu, cada membro tem uma função dentro deste corpo, efetua a cooperação de todo o corpo. Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo, cada um de nós faz parte, ocupa um lugar neste corpo como membro, e todo este corpo ajustado, ele efetua o seu próprio aumento, o corpo saudável cresce e desenvolve para a edificação de si mesmo em amor. Que o Senhor nos dê esta revelação matinal, que você possa receber nesta manhã esta revelação de que Cristo te chamou para crescer, para evoluir, para andar de maneira santa e justa diante dele todos os dias da sua vida. Isto é possível sim, a partir da nossa entrega, do nosso derramar, do nosso confessar a Jesus Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor. Por quê? Porque aquele que começou esta linda, maravilhosa, graciosa, poderosa obra, ele mesmo há de aperfeiçoá-la, como acabamos de ver nesta manhã, até a volta de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre você a glória dele, o amor dele, a paz dele, que em todo tempo você continue a viver em santidade, em justiça perante ele, para a glória dele.